Muito boa tarde a todos. Vamos dar início aqui, né, a essa segunda reunião sobre a criação desse comitê gestor, essa comissão intersetorial aqui, para que nós estabeleçamos alguns protocolos de prevenção, né, à violência nas escolas. Gostaria de agradecer a todos os presentes, agradecer que tenham atendido o convite. A gente sabe como as agendas estão lotadas, né, como está difícil de encaixar mais um compromisso diante desse cenário aí de muita atuação que todos os senhores estão tendo. Então, nós agradecemos imensamente que tenham atendido esses convites, e nós pretendemos realmente que essa reunião hoje seja rápida. Nós só vamos passar aqui o passo a passo do que estamos fazendo, né? Porque, como dissemos anteriormente, a ideia é de que haja essa comissão ela funcione de maneira permanente, que não seja uma política só para propaganda, vamos dizer assim, no momento em que as coisas estão realmente mais críticas. E tentaremos aqui, já fizemos um cronograma de todas as etapas do que pretendemos fazer, né? Vamos analisar aqui hoje em que etapa estamos e o que vamos fazer daqui para diante, quais serão os próximos passos. Bem, a primeira etapa, que é a que nós estamos, né, dentre 8 etapas que nós temos aí para a criação desse comitê, é de constituição do protocolo e comitê gestor. Como nós dissemos anteriormente na primeira reunião, esse comitê gestor, ele é intersetorial. Nós indicamos e convidamos algumas entidades para que fizessem parte desse comitê gestor, sem fecharmos a porta para que outras pudessem ingressar, desde que entendamos que elas tenham pertinência com o tema, e também desde que entendamos que elas podem contribuir de alguma maneira na prevenção da violência escolar. Então, nós sugerimos quais entidades poderiam fazer parte desse comitê, e a nossa primeira etapa, então, o que é? É a constituição desse protocolo. Qual será o protocolo de atuação desse comitê? Para isso, nós encaminhamos ofícios, vários ofícios, o Ministério Público encaminhou vários ofícios para várias entidades, informando sobre a criação e pedindo também que todos encaminhassem o que entendiam, né, que poderiam ajudar nesse comitê gestor, ou seja, cada entidade indicar quais atribuições poderia contribuir com esse comitê gestor. Só aqui amarelo, tá. Então, inicialmente, nós colocamos o Ministério Público, né, como integrante desse comitê gestor, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar do Estado do Tocantins, Associação Tocantinense dos Conselheiros Tutelares, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria de Cidadania e Justiça, Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação de Palmas, União dos Dirigentes Municipais de Educação e Sindicato das Escolas Particulares do Tocantins. Inicialmente foram essas. Algumas instituições já nos encaminharam, né, esse primeiro requerimento que nós fizemos, como a Secretaria de Educação, a Polícia Militar, a Undime e a Secretaria de Segurança Pública. Foi informado há pouco também que o Conselho Estadual acabou de encaminhar, né? Então, nós já adiantamos aqui. Desses que eu citei aqui, até agora não encaminharam, e a gente aproveita, não sei se tem ninguém presente aqui, mas a gente aproveita para cobrar mais uma vez, né, da Associação Tocantinense dos Conselheiros Tutelares, da Zona Sul, né, Taline? Sul, Central e Norte. Secretaria Estadual de Saúde, o Conselho acabou de mandar, e o Sindicato das Escolas Particulares do Tocantins. Esses daqui que ainda estão devendo essa primeira etapa, a primeira parte da primeira etapa, né? Então, seria essa primeira etapa que nós estamos de nós definirmos essas atribuições e criarmos esse comitê, né? Com as atribuições plenamente definidas. Em seguida, depois que todos encaminharem essa documentação, nós passaremos para uma segunda etapa, que seria a etapa de aprovação e publicação desse protocolo. Ou seja, nós nos reuniremos com todas as instituições, né, discutiremos essas atribuições que foram encaminhadas ao Ministério Público e nós
faremos a aprovação e a publicação oficial desse protocolo, né? Essa seria a segunda etapa. Teremos uma terceira etapa também, no dia 8/5 de 2023, nós teremos uma reunião online com o comitê gestor, tá? Já para os senhores reservarem aí essa agenda, às 9h30, para fechamento das atribuições das instituições no protocolo. A gente vai enviar um link pelo WhatsApp, tá? Para ficar mais fácil de todo mundo participar. Essa reunião do dia 8/5 será especificamente para isso, para o fechamento das atribuições das instituições no protocolo. A gente vai aprovar e fechar essas atribuições, já definindo o que cada um vai fazer nesse comitê gestor. Feito isso, nós temos uma terceira etapa, que é uma etapa de encaminhamento de termo de adesão ao protocolo estadual. O que é isso? Nós vamos, como nós dissemos inicialmente, nem todas as instituições elas fazem parte, né? Nós não é uma rol taxativo dessas instituições que fazem parte desse comitê gestor, nós permitimos que outras instituições que possam fazer parte aqui. Então, mas isso vai ser feito de que forma? Isso vai ser feito por termo de adesão, porque nós não vamos ficar convidando, nós vamos dar publicidade a esse comitê gestor e as atribuições, e outras instituições, inclusive promotorias, fora de Palmas, do interior, que queiram fazer parte, elas poderão fazer através do termo de adesão. As promotorias, né, André, vão aderir ao projeto do Ministério Público, correto? E as outras instituições, algum município que queira fazer parte, né, qualquer outra entidade que queira fazer parte, ela fará um termo de adesão a esse protocolo estadual, que será devidamente publicado, será dada devida publicidade a ele. Essa seria a terceira etapa. Nós, inclusive, identificamos aqui, né, não dá para a gente lembrar de todas as instituições para convidar, por isso que nós adotamos esse sistema. Por exemplo, em uma das reuniões que nós somos, nós descobrimos que a PRF, ela também faz a gestão de uma ou duas escolas municipais aqui. Então, só a título de exemplo, a PRF, ela poderia aderir a esse comitê gestor, caso assim ela pretenda, né? Feita essa terceira etapa, nós vamos passar para uma outra etapa, que é a etapa de construção conjunta dos fluxos de alerta, né? Nós falamos aqui na primeira reunião que é interessante que esses níveis de alerta fossem amplamente discutidos e conhecidos pelos integrantes desse comitê gestor, e nós vamos definir quais são os níveis de alerta, como comunicar as escolas, e nós precisaremos aqui de uma especial contribuição da Polícia Militar e da Polícia Civil, né? Para que vocês que conhecem bem mais de segurança pública, passarem para a gente quais seriam esses níveis de alerta, né? O que vocês identificam como mais grave, para que a gente possa conceituar esse fluxograma, padronizando esses fluxos de alerta em todo o Estado, né? Seria a construção conjunta dos fluxos de alerta, a construção conjunta dos fluxos de atendimento de demandas nas esferas estadual e municipais, ou seja, como também, que a gente sempre fala, né, André, aqui aconteceu um ato na escola, em determinada escola, como proceder? A gente percebe que os gestores e os professores, eles ainda têm muita dúvida do que fazer, né? A quem procurar, como procurar, online, pessoalmente. Então, a gente precisa definir isso também, para deixar bem claro e com muita publicidade, para que eles possam, definidos esses níveis de alerta, nós darmos publicidade desses níveis de alerta e darmos publicidade também desse fluxo, de como proceder, né? Hoje mesmo chegou uma demanda para nós, perguntando assim, e como que a gente vai descobrir o que é só um ato de indisciplina na escola, o que é um ato infracional, o que demanda a atuação da polícia. Então, é importante que a gente, nessa discussão, a gente estabeleça bem corretamente o passo a passo de como eles procurarem as instituições devidas. A próxima etapa, né, seria a elaboração dos indicadores de monitoramento, e a gente, com esses indicadores de monitoramento, a gente auxiliar as escolas para que elas façam constar esses protocolos também no projeto pedagógico de cada escola, né? Para que fique algo sistematizado, normatizado, para que não fique cada um fazendo de uma maneira diferente, desde que conste do projeto pedagógico, vai ficar mais fácil. Na próxima etapa,
seria uma etapa já de formação, né? É o planejamento da oferta de formação em duas frentes. A criação de uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais, orientador educacional e coordenador pedagógico e professores. Essa formação inicial, dessa primeira frente aqui, ela seria, a ideia é o quê? É que o Ministério Público, a Secretaria de Educação e a SMAT, pelo Tribunal de Justiça, a gente consiga fazer esses cursos de formação, né? Preparando essa equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais, orientadores educacionais e coordenadores pedagógicos e professores também. Feitos esses cursos de formação, que provavelmente vão ser cursos online, é isso, André? Acho que é cursos online, né? E por quê? Para ficar mais fácil de a gente atingir todo o Estado, porque seria muito difícil que esses cursos fossem presenciais para todas as escolas, todos os estados, todos os professores. Então, a gente está tentando, lá na frente, a gente vai tentar viabilizar esses cursos pelo CESAF, pelo Centro, né, do Ministério Público, pela SMAT e pela Secretaria de Educação. Essa etapa, ela, na realidade, ela se desdobra em 3. Feita essa formação, essa equipe que foi formada por esses órgãos do TJ, Ministério Público e Secretaria de Educação, eles vão passar a fazer um planejamento de oferta de palestras em 2 frentes, tá? Para os estudantes em geral e para os estudantes que respondem ao ato infracional, né? É uma espécie de justiça restaurativa, poderia dizer assim, né, André? Então, essa seria a segunda fase da 5ª etapa. Depois da formação dessa equipe multidisciplinar, essas palestras aos alunos. E, por fim, planejamento dos temas comuns, produção de material gráfico para ampla divulgação, formato da oferta da formação e o objetivo final na formação, que é o alinhamento com as secretarias de educação, uma formação obrigatória, para que isso passe a ser uma norma programática de cunho obrigatório também pelas secretarias de educação. E aí, por fim, nós teríamos aí a 7ª etapa, que é a compilação do monitoramento e divulgação do produto, da ampla divulgação e publicidade. E uma 8ª etapa, que seria mais do projeto do próprio Ministério Público, né? Seria algo mais nosso aqui interno, mas que nós tivemos a ideia de, ao final, as escolas que cumprirem todos esses requisitos, fizerem essas palestras e tudo mais, nós premiarmos com o selo de escola que promove a paz, tá? Ao final disso aqui. E também, o último evento também seria no 10/5/2023, logo após aquela reunião que nós vamos ter para aprovação das atribuições, dos protocolos, nós vamos só encaminhar o que foi decidido nessa reunião, o protocolo e comitê, ao Executivo Estadual, para que ele tenha conhecimento e também, da maneira que for possível, ele possa apoiar esse comitê intersetorial. Então, senhores, são esses esclarecimentos que eu queria fazer, nosso cronograma, que nós estamos seguindo, né? Estamos só aguardando para que a gente possa dar continuidade a essa primeira etapa, que esses órgãos que eu mencionei aqui encaminhem essas informações que nós pedimos inicialmente, certo? E antes de passar a palavra ao doutor André, que ele também vai fazer uma exposição sobre alguns temas aqui, não, vou passar logo a palavra ao doutor André e depois a gente abre, né, André? Você também tem um compromisso hoje, né? Vamos lá. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar aí, né, as equipes de força de segurança que, durante aquele auê todo que a gente viveu aí nas 2 últimas semanas, acabou que passou e acho que a gente teve êxito aí nesse momento, né, que foi um momento, vamos dizer assim, crítico. Mas, da minha parte, eu sempre disse, né, a minha preocupação não era esse período, não. Eu nunca tive essa preocupação, porque a gente sempre teve o conhecimento e a clareza que estava sendo tudo na medida do possível, na medida da possibilidade aí da atuação do Estado, estava tudo sendo tomado, todas as medidas possíveis, né? E a minha preocupação é da agora para frente. Eu já disse isso aqui uma vez, repito, porque nós, na promotoria aqui da Infância de Palmas, passamos por uma situação bem delicada o ano passado, veio todo um auê, todo um clamor, depois passou, e aí a gente chega no começo do ano novamente, né? Então, a nossa preocupação é justamente essa, é que isso não esfrie,
que a nossa atuação não seja deixada de lado, a ponto da gente chegar aqui e levar outro susto, como a gente levou agora, de todo mundo em pânico e todo mundo aterrorizado, principalmente por atuação em rede social, né? É lógico que a gente tinha origem de atos gravíssimos, atos de violência, de morte, mas que depois tomou uma grande proporção, principalmente por essa massificação de, vamos dizer assim, de ameaças, não digo que é de brincadeira, mas de ameaças, não sei se poderia se falar de ações que teriam outro fundo ou outro objetivo, que isso aí não foi apurado ainda, mas se desconfia muito. Então, passado aí essa fase que a gente passou, e com êxito, graças a Deus, e graças ao bom trabalho de todos, né, principalmente da Polícia Militar, da Polícia Civil, do pessoal da educação, a gente chegou aqui. E eu gostaria de falar um pouquinho aqui da atuação nossa na promotoria em relação aos atos infracionais. Nós podemos observar, nesses últimos 15 dias, que foi todo esse momento de tensão e de clamor popular, que aumentou muito o número de casos noticiados, de ameaças, de problemas na escola, de problemas que o fundo iria ocorrer na escola, né? E nós, todos os casos registrados, nós já atuamos. Muitos adolescentes já estão cumprindo medida socioeducativa, todos passaram pela delegacia, promotoria e pela justiça. E o que a gente pôde observar, chamou muita atenção, é que na última semana aumentou muito, mas muito, o caso de adolescentes que passavam por algum problema psicológico ou psiquiátrico. Nós tivemos casos na promotoria de adolescente que saiu direto do atendimento ali da justiça para uma internação no HGP. E de adolescente que tinha, segundo o relato, há 1 ano apresentando problemas psicológicos e problemas de comportamento e que nunca teve um atendimento médico. Então, assim, são essas situações, uma das situações que a gente vai estar procurando e vai procurar atuar aqui nesse comitê. É detectar essas situações. Porque, como a gente sabe, todos esses problemas, eles vêm com sinais. Eles têm sinais pretéritos, prévios. Nenhum desses atos é um ato isolado. Então, assim, é o que a gente busca aqui, nesse comitê, na nossa atuação na promotoria, detectar o máximo de situação que a gente tenha condição para diminuir muito o risco da gente passar aqui em Palmas e aqui no estado, né? E na semana passada, logo no dia D, né, no famoso dia D, no dia 20, nós tivemos uma ideia de que todos os adolescentes que passaram por vamos dizer assim, porque foram registradas ocorrências com problemas na escola, com problemas de ameaça e com problemas da rede social, praticados por intermédio da rede social, né? A gente deixou eles lá no dia 20, participando de um curso, em que foi uma psicóloga, uma pedagoga e uma analista jurídica, e o foco desse curso foram ao todo 7 adolescentes. Foi justamente a questão da responsabilidade do uso das redes sociais. E o que a gente percebeu ao final, o tanto que aquilo foi importante, o tanto que há um desconhecimento dos nossos adolescentes, dos responsáveis por esses adolescentes, que é um desconhecimento mesmo do que aquilo ali pode causar e da responsabilidade que aquilo ali gera. E aí, em razão desse evento que nós fizemos, ontem nós fomos convidados a fazer uma entrevista, né, aqui na TV Anhanguera, no período da manhã, e ao final dessa entrevista, o que mais me chamou a atenção, várias pessoas entraram em contato e falaram que ia mandar aquele material, que tinha aquela entrevista, né,
para professores, para pais, para adolescentes, justamente nesse sentido de disseminação desse, vamos dizer assim, desse conhecimento. Porque o que a gente percebe é justamente isso. As pessoas não têm, principalmente nossos adolescentes, eles não têm a noção do que aquilo pode gerar e da responsabilidade que cada um pode ter. Então, aí vem essa etapa da gente programar e fazer esses cursos de formação, né? E aí a gente começou a conversar dentro da promotoria, na promotoria do Dr. Benedito. Só aqui em Palmas, municipal, parece que são 60 escolas, um número aproximado. Oi? Estadual, eu não tenho esse número aqui, a gente pode até pegar. Municipal e estadual? Só estadual. Na rede. E aí a gente falou assim, não, isso aqui é muito importante, a gente levar esse conhecimento para os alunos, né, para as escolas. Mas como que a gente faz se nós somos 3 ou 4? Se a gente for todo dia numa escola, a gente não vai conseguir fazer esse trabalho em um ano. Então, daí vem a ideia da gente organizar esses cursos, organizar esse material gravado, a gente dividir equipes e preparar essas equipes para a gente conseguir divulgar isso aí e amplificar o máximo possível. Nós já começamos a ter, por exemplo, diretora de escola particular chamando a gente para ir falar, a promotoria, para falar para os adolescentes. Então, assim, se a gente não se organizar, nós não vamos conseguir, nós não vamos ter êxito, porque nós não vamos conseguir falar para todos. E, assim, a gente está percebendo, está muito claro a importância disso, de levar essas informações, tudo que o Estatuto prevê, toda a responsabilidade de uso de internet, responsabilidade dos pais, o que pode acontecer com o pai, o que é dever, o que é um direito, o que ele precisa fazer nesse uso, né? Então, é o que a gente conseguiu observar aí nessas 2 últimas semanas e que a gente vai sentar, todos nós, né, e tentar montar isso aí de uma forma que a gente possa conseguir chegar em todas as escolas. E não ir lá um dia só, mas de repente começar a repetir, e vai numa frente, depois vai com os pais, mas assim, de uma forma que isso seja amplificado ao máximo possível. Tá joia? Muito obrigado. Só para, né, fazer esse esclarecimento que o doutor André falou, muito importante, nós já dissemos na primeira reunião também, nas outras reuniões que participamos, né, a primeira reunião aqui no Ministério Público e depois em outros locais, que nós não estamos esperando só que esse comitê fique pronto para agir, né? Nós já estamos agindo, o doutor André vem fazendo um trabalho aí maravilhoso, né, de responsabilização mesmo, né, dos adolescentes e de esclarecimento. Nós já participamos também de programa de rádio, que foi divulgado aí pela UFT, ou foi pela Unitins, não lembro bem, mas explicando alguns posicionamentos, algumas posturas que os gestores e os pais devem ter, e também dentro do Ministério Público, por meio da nossa assessoria de imprensa, nós estamos tentando, fazendo gerência junto às rádios e televisões, produzir um material também para que seja veiculado em horário gratuito, né, como se fosse como de utilidade pública, não como se fosse, justamente também fazendo esclarecimentos aos gestores e aos pais de como verificar e fiscalizar a conduta dos filhos. Esse material já está sendo produzido pela nossa assessoria de imprensa, vamos ter que fazer essa gestão junto à rádio e televisão, mas teria também mais uma forma de informação, de esclarecimento à população. Tá? E agora, pessoal, eu vou abrir a palavra para os senhores agora, quem quiser fazer alguma sugestão, quiser falar alguma coisa sobre o comitê, mas antes eu queria saber só quem é a representante do Colégio Olímpico que mandou uma... Está aqui? Ah, está ali, tá. Recebi aqui. Na verdade, eu vi que você falou que vocês estão desenvolvendo uma proposta individual e que apresentarão em breve, correto? Tá. Veja só, a gente vai fazer esse comitê para tentar ajudar a esclarecer, mas isso daí não impede de maneira alguma que as escolas tomem as suas providências individuais, né, André? A gente vai tentar dar um esclarecimento, porque nós estamos junto aos órgãos de segurança. Então, nós estamos sempre tentando ouvir os especialistas para auxiliar como um todo. Mas
tranquilo, vocês fazerem a proposta individual de vocês aí, encaminhar para a gente até pode dar uma olhada, fazer alguma sugestão, se for o caso, não tem problema, tá bom? Nada, tranquilo. Quer fazer alguma colocação sobre isso, André? Não? Então, pessoal, vou abrir a palavra para todos aí. Quem quiser fazer alguma sugestão, quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, sem formalidade mesmo, tá? Só lembrando que eu vou pedir para falar no microfone, porque está sendo gravado com o pessoal. 1.595, todo o estado. Municipal, estadual e privado. Isso de acordo com o censo. Os cadastros. 1.595. Alguém quer fazer alguma colocação? Boa tarde a todos, a todas. Doutor Benedito, doutor André, agora com o nome bem fixo na mente, né? Agradecer pela recepção, pelo bom e excelente trabalho prestado à comunidade. A promotoria ela tem atuado de forma magistral, de forma bastante relevante nesse período. E só reforçar a nossa boa intenção de estreitar laços, nós já temos boas relações com o Ministério Público, mas que só venha se fortalecer em momentos de necessidade. A Polícia Militar ela tem atuado por intermédio do comando, dos integrantes do comitê, foi repassado o nome, e a observação que nós fazemos foi levantada a preocupação, o doutor André não está errado, porque o perigo não era no momento de euforia, né? O risco é no momento de calmaria, de repente, baixar-se a guarda e aí acontecer e alguém dizer assim, mas e o preparo que foi feito, né? Onde ficou todo aquele ânimo, né, do momento. Então, mais uma vez, parabenizar, porque a gente percebe uma preocupação real, não só com vidas, né, mas com segurança, e isso envolve a todos nós, né? Aos educadores, aos profissionais da educação, também parabenizar pelo esforço e empenho, em especial da rede privada, que a gente tem percebido assim, uma preocupação, uma vontade, doutor Benedito, de participação digamos assim, dessas empresas que trabalham com educação em relação à segurança dos seus clientes e cidadãos do nosso Estado. A preocupação com a segurança e a integridade física, moral, né, da criança, do adolescente e seus pais também. No demais, nos colocar à disposição, de verdade, independente de horário, acredito que o Ministério Público já tem os telefones celulares dos integrantes do grupo, pode nos acionar, eu estendo também aos demais integrantes do Comitê de Gestão Integrada, entendeu? Em caso de dúvidas, questões de segurança, né? Vamos colocar assim, alguns protocolos e procedimentos, de repente alguém trabalha na segurança pública ou na segurança ostensiva, ele já tem alguma expertise, olha, dessa forma pode dar esse problema, ou pode dar aquele problema. E se faça dessa maneira, a fim de que resguarde a si próprio, entendeu? De alguma situação, de algum desgaste jurídico posterior, né? Então, mais uma vez, aqui nós temos o Major Sérgio Nunes, que é suplente, e em caso de impedimento também poderá estar atuando. Nós nos colocamos, tem no gabinetezinho lá, um local próprio para fazer uma gravação de um vídeo, fazer videoconferência, se for necessário.
estamos à disposição, tá? E muito obrigado, parabéns mais uma vez. Boa tarde, meu nome é Letícia, eu falo em nome do Grupo Olimpo. Queria agradecer muito por toda essa assistência que vocês têm dado, tanto os policiais quanto o Ministério Público. Houve, sim, muita dúvida quanto à questão das leis, o que era possível fazer, o que não era, até na questão externa, cerca elétrica, pessoas armadas ou não. Foi muito bom ter tudo isso esclarecido. Acho muito importante que todas as escolas tenham um contato. A questão que nós fizemos um protocolo particular, que a gente entende que tem uma burocracia maior em escola estadual, municipal, então, pela nossa facilidade com o orçamento, a gente conseguiria dar alguns passos a mais. Mas, seguindo o protocolo, sempre estamos dispostos, oferecemos, nossas portas estão abertas para todas as escolas, o que precisarem de orientação, de ajuda. Eu mudei o lugar da minha sala para ter mais acesso aos funcionários, aos alunos, fizemos plantão com as coordenações, com os diretores pedagógicos, fizemos muitas reuniões de instrução de para onde seguir, caso aconteça algum risco, antes de acontecer esse risco, falamos da importância de conversar com a psicóloga, que tinha muito aluno até brincando a questão de mentir, né, para o psicólogo, para não passar a seriedade do problema. Então, a gente quis deixar um clima mais leve para eles poderem se sentir mais à vontade de falar. Mas queria agradecer muito todo o apoio da Polícia Militar Municipal, que foi lá, ia de manhã, de tarde. Continuamos de portas abertas para a polícia e para todo mundo que precisar da gente. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Diógenes Araújo, estou aqui representando o deputado professor Júnior Gel, que não pôde ficar, mas fez questão de que nós estivéssemos representando para parabenizar novamente o Ministério Público pela iniciativa, que é de extrema importância para a sociedade, através do doutor André, doutor Benedito, e reforçar que a Assembleia Legislativa está de portas abertas para colaborar com esses protocolos através de leis, através de requerimentos junto ao Poder Executivo, dizer que a Comissão de Educação, qual o deputado Júnior Gel faz parte da mesa diretiva, também está à disposição, e passar um recado de que também, além de deputado, ele é professor, e por isso ele tem essa preocupação com a segurança nas escolas, com a formação dos alunos, e tanto que, para combatermos a segurança nas escolas, é necessário que nós formemos melhores pessoas, que nós formemos melhores cidadãos. E ressaltar que estávamos vendo ali a pauta, e tinha a questão dos psicólogos, das assistentes sociais nas escolas. Eu acho que, a partir daí, nós podemos melhorar uma sistemática de educação e formação do nosso cidadão. Mais uma vez, parabenizar e colocarmos à disposição. Boa tarde a todos, é Joana, do Conselho de Educação. Nós fizemos a tarefinha de casa, viu, doutor Benedito? E durante o tempo que a gente estava discutindo lá e escrevendo e propondo, né, eu me lembrei dos países de primeiro mundo, esses países como os Estados Unidos, por exemplo, que tem muito ataque nas escolas, né? Eu tenho 2 irmãs que moram lá, que já são cidadãs americanas, e assim, a experiência que elas trazem para a gente com relação a essa questão da cultura de paz, e que talvez seria importante para a gente começar a pensar aqui também no Brasil, né, considerando essa recorrência que a gente vem tendo ano a ano, e isso vem se instalando de uma forma muito estruturada, podemos assim dizer, dentro das redes sociais e dentro dessa marginalização da violência, no sentido dessa promoção da violência. É a questão da escola, ela começar a fazer como essas escolas de primeiro mundo,
fazer parte do currículo mesmo, sabe? A cultura da paz, ela ser parte da formação do estudante. Porque lá, por exemplo, eu vejo assim as experiências contadas para a gente, que eles têm dia específico para fazer a retirada dos alunos, as simulações, as situações. Por quê? Porque a situação lá, lógico que ela é muito mais, talvez, muito mais antiga lá para eles do que para nós, né? Então, eles já deram um passo mais profundo, podemos dizer assim, no aspecto da formação da cultura de paz dentro da escola. Mas por que não a gente também começar a pensar na questão de curricularizar a cultura da paz, no aspecto da orientação, do treinamento, fazer simulações, como a polícia faz, né? Nós temos aqui o major, né? E que eles fazem isso muito bem para poder defender a população, né? Por que não a gente tratar isso também na escola? Por que a gente não trazer esses momentos para discutir dentro da escola e ter práticas de treinamento para aprender a esvaziar um espaço, aprender a recuar, aprender... Então, assim, eu penso que talvez seja a hora da gente começar a pensar em curricularizar a cultura da paz dentro das escolas. Não só ter um protocolo de combate à violência, mas trazer isso de forma mais efetiva dentro da escola. Qual a minha preocupação? É que, passado o problema, passado o risco, as pessoas começam a esquecer aquilo, sabe? Não, agora já não é mais perigoso. Aí a gente tem que ter um outro ataque, uma outra situação, uma morte, uma situação, sabe? Para a gente retomar de novo. Então, assim, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Olhando o que a gente tem no mundo com relação a essa situação, a educação, como é que é pensada lá fora, como que nós podemos pensar aqui, o que a gente pode avançar. Eu fiquei pensando nessa questão da cultura da paz trazida para o currículo. Joana, não, com certeza, né? É uma ação muito importante. E, assim, às vezes a gente se confunde com as leis, porque a legislação da educação são muitas, mas, salvo engano, na própria Lei de Diretrizes e Bases, existe lá, né, a proposta de disseminar a cultura da paz nas escolas e tudo, né, um dos projetos da Lei de Diretrizes e Bases. Aqui também, na quinta etapa, quando nós falamos da elaboração dos indicadores de monitoramento, né, a ideia é justamente disseminar nas escolas ações de prevenção no projeto pedagógico delas. Então, eu acho que a ideia é excelente e está amplamente harmônica com o que nós pensamos aqui também para o nosso comitê, certo? E vocês já colocaram lá no papelzinho também, né, para a gente, então já está registrado aqui, eu acho uma ótima ideia, com toda certeza. Eu não sei se temos algum representante da SEDUC aqui hoje. Temos? Eu quero... ontem eu estava... O doutor Benedito também esteve presente no lançamento do PROF, que é um programa de, digamos assim, incentivo também à área do ensino, né, lançado pelo governo. E dentro desse programa está exatamente vamos colocar assim, a colocação desse tema dentro dos currículos. Não é perdida a fala, muito pelo contrário, parece achar consonância, né? Achar ressonância diante de todo o contexto. E uma outra situação, recentemente, um exemplo, aos nossos companheiros também que estão nos acompanhando de fora, eu estive visitando um colégio na região sul do estado, e o doutor André falou muito bem quando mencionou a questão da fragilização psíquica, psicológica dos jovens, das crianças, mas também do profissional de ensino. Então, lá nós podemos contemplar que o acolhimento, quando se pensa em acolhimento escolar, que é todo esse tratamento diferenciado, personalizado,
atenção pormenorizada ao indivíduo, ele deve também se estender ao profissional de ensino, porque, afinal de contas, o formador, ele não é somente uma ponte, mas ele é um farol, né, para esses alunos. Se há um desequilíbrio qualquer, ou uma ausência de sentimento, ou de direcionamento racional para a direção ideal, aí nós temos uma, digamos assim, a formação de pessoas sem sentido, sem emoção e sem direção, né? Basicamente com acúmulo de gravando algumas matérias da mente, como Paulo Freire criticava, né? Uma mera educação bancária. E não é essa a questão. Então, perpassa por isso, e eu acredito que também deve estar em pauta a questão da saúde e do acolhimento desses profissionais de sala de aula. É preciso fazer o tratamento adequado também desses profissionais saindo da pandemia, voltando para a realidade dos bancos escolares, muitos fragilizados, e aí é uma questão bastante complexa, mas que deve ser pensado também pelo comitê, e que passos nós podemos dar no sentido de atender também. Boa tarde, eu sou a Mirla, do Conselho Estadual de Educação. Fazendo o dever de casa, pesquisando, quando nós temos uma tarefinha de casa para fazer, a gente tem que pesquisar um pouquinho a mais também para poder juntar as informações. E com relação ao que o promotor falou sobre a questão de crimes cibernéticos, voltado com relação à escola, o adolescente ele tem muito acesso errado à internet, pesquisando bastante sobre a situação, eu pude perceber, com base no que foi pesquisado, que a maioria desses crimes que acontecem, dessas situações que acontecem nas escolas, são por questões de brincadeiras na internet. A maioria, pode-se dizer. E, então, assim, não é bem uma dúvida. Eu queria tentar entender ou ver se tem alguma possibilidade de ser trabalhado com os adolescentes dentro todo esse projeto, de uma forma de conscientização de que essas brincadeiras, esses desafios que a polícia tem conhecimento, que acontece recorrente na internet, de desafio a você ir na escola e atacar tantos alunos, é frequente. Se tem alguma possibilidade de estar incluindo também, porque conversando aqui agora, a gente vai pensando muito sobre isso. É muito recorrente e é fixo. Os adolescentes, eles são muito sujeitos a esse tipo de situação e não têm o entendimento de que aquilo é prejudicial. Leva muito como uma brincadeira e que não vai ser risco nenhum para si próprio ou para o próximo. Só fazendo aqui uma colocação, né? Esses desafios, eu vou te falar, viu? Dá trabalho. O desafio do Pix é um atrás do outro, a gente está lá atendendo o desafio do Pix de adolescentes que você percebe claramente que não quer ter uma vantagem, mas sim quer ganhar aquele desafio, quer falar que é possível fazer. E é uma situação recorrente mesmo. E a gente atende direto na promotoria esse tipo de situação. Sobre o que eu falei, né, do que a gente preparou, esse curso que a gente fez lá na promotoria e que a gente pensa em encaminhar, em preparar isso para as escolas, é justamente isso. É demonstrar as consequências daquele mau uso da internet, daquelas postagens, daquelas ações ali, as consequências legais daquilo. Aquilo ali, dependendo da situação e da gravidade, é considerado um ato infracional e que vai ser passado pelo crivo da justiça. Então, assim, é justamente nesse sentido que é essa ideia desse trabalho de divulgação. E, como eu disse, o que a gente está quebrando a cabeça aqui, a equipe,
da promotoria, da nossa promotoria da infância, da promotoria da educação, é como que a gente vai conseguir fazer isso de forma ampla. Porque é impossível a gente ir, nós aqui, 3, 4 pessoas, em todas as escolas. Então, assim, até se o pessoal, se alguém tiver alguma ideia de como que a gente pode trabalhar para levar esse material, que é um material de orientação, justamente nesse ponto, como que a gente vai conseguir fazer isso de forma mais ampla. Nós estamos pensando aqui e nós vamos organizar. Tá joia? A TV Assembleia tem uma ampla diversificação no estado, né? Eles atingem assim, vários municípios. Nós temos um acordo de cooperação no Ministério Público com a TV Assembleia para a divulgação de algumas matérias. A gente pode pensar em incluir como etapa do projeto uma espécie de programete para ser distribuído entre os municípios via TV Assembleia. Então, seria uma ideia dessa questão da disseminação dessas informações, né? Sim, uma excelente ideia, eu acredito. Né? Quanto mais divulgação, melhor. E, assim, eu penso também, né, alguns colegas estão assistindo ali, caso a gente consiga um programa como esse, né, porque às vezes nem todos assistem a TV Assembleia, mas assistem, então é importante. Mas o material em si, a gente pode até conversar com as instituições que têm disseminação em todo o estado, né? Por exemplo, Ministério Público, nós temos promotores não em todos os municípios, mas em todas as comarcas. Esse material poderia ser divulgado, né, e disseminado por meio das promotorias de justiça, né? Poderíamos conversar com os colegas para disseminar isso. Polícia Militar, acredito que esteja em todos os municípios, né? Polícia Civil, né? A própria Secretaria da Educação. Então, eu acredito que a gente pode disseminar e, de repente, veicular mesmo nas escolas, né? Essas palestras, essas orientações, esse material didático. Eu acredito que seja interessante. Eu tenho também, assim, uma proposta a mais, né? Que é a questão de a gente, o nosso colega da Polícia Militar, o coronel, ele falou sobre a questão do sentimento, né? Que deve ser desenvolvido, e eu acho que a gente se perdeu, e eu pretendo também nesse comitê, nessas palestras, essa ideia, né? De envolver os pais e os responsáveis, envolver família. Eu acredito que a gente está se distanciando muito disso, né? Eu comentei com o André esses dias que, de uns tempos para cá, a família meio que foi perdendo o poder, né, sobre os filhos, sobre as crianças e os adolescentes, e muitas vezes, quando a gente está numa atuação da infância e da juventude, eu pelo menos já presenciei isso, acredito que o doutor André também, de os pais chegarem e dizer assim, eu não dou mais conta desse menino não, doutor, o promotor resolve aí para mim, né? Então, eu acho que a gente precisa chamar a ordem esse processo de depreciação da nossa juventude e mostrar aos pais que eles, sim, são responsáveis por essa formação. Então, eu acredito que essa palestra, esses materiais, eles devem também chegar aos pais ou responsáveis, mas eles devem ser incluídos, sim, nessa questão, né? Porque a educação a gente começa dentro de casa. Né? Eu não acredito que as crianças nossas sejam do Estado, eu acredito que elas sejam da família, certo? E é na família, é ali que a gente, como dizia a minha avó, é de pequenino que se torce o pepino, e foi assim que minha geração foi educada, e eu acho que deu certo. Então, porque naturalmente o adolescente, principalmente, eu tenho 3 filhos adolescentes, então eu falo de cátedra aqui, certo? Eles têm a tendência de transgressão, é natural da idade. E a família precisa estar ali, olhando tudo. Né? Olhando, meu filho tem privacidade, vírgula. A gente precisa olhar celular, e olha que eles dão drible na gente aí, muito grande, né? Com essa questão de celular, às vezes você olha e tem coisa escondida ali que você não consegue acessar, porque eles sabem tudo, mexer hoje em dia nessa questão de tecnologia. Então, a gente precisa estar atento, sim. Eu acho que envolver, olhar o que está na gaveta, olhar o que está no armário, olhar o que está na mochila, olhar o que está no celular. A gente precisa partir para isso e precisa conscientizar os pais e os responsáveis dessa responsabilidade. Eu penso assim, né? E eu acho que eles precisam também ser envolvidos nisso, né? Então, a escola talvez seja um instrumento de trazer os pais, né? Quando a gente faz reunião de pais, de alunos, né? E talvez nesses momentos, o que é que custa uma reunião a mais para apresentar esse material para os pais?
né? Olha, vocês têm responsabilidade também na educação dos seus filhos, né? Vocês precisam fazer isso, vocês precisam avançar um pouco mais. Eu penso que a gente pode fazer essa questão aí também, de envolver os pais e os responsáveis nesse processo de prevenção da violência escolar. Mas podem continuar aí, quem quiser fazer mais alguma sugestão. Doutor Benedito, doutor André, Marcos Conceição, trabalho aqui no MP também, faço parte da equipe do Departamento de Planejamento, e eu, observando as etapas, né, do protocolo de trabalho que o senhor tem traçado, doutor, e sem apartar, né, a chamada da responsabilidade e dos pais para tomarem um conhecimento maior da condição dos seus filhos, eu diria que a gente também precisa, a minha sugestão que eu deixaria para o projeto, era entender melhor esse processo de gamificação do comportamento do adolescente, principalmente, né? Se a gente poderia usar a estratégia da gamificação, colocando ela dentro do projeto, porque Lutério já falava, né? A mente desocupada é a oficina do diabo. E a juventude, tanto pela facilidade dos eletrônicos, quanto pelo próprio estágio, né, de desenvolvimento que ele se encontra, ele adora um desafio. Então, a gente poderia usar isso como uma contra-estratégia, né, de criar uma linha de atuação onde a gente pudesse gamificar isso, mas de uma forma positiva, semelhante ao projeto que a gente tem do CESAF agora, o ED Direito, né? Exatamente, né? E a gente usar esse próprio comportamento que dificilmente a gente vai conseguir reverter, né? Mas usar isso de uma forma positiva. E aí eu penso muito no protagonismo desses jovens também. Então, que eles pudessem também ser convidados, ou um grupo de controle, ou até mesmo os grêmios, ou o corpo estudantil, chamar a dar contribuições para elaborar propostas gamificadas, né, vamos dizer assim, para essa atuação. Isso poderia ser uma abordagem para ser introduzida no escopo do projeto. Eu acho que é tranquilo, até nessa sexta etapa aí, que está como quinta, mas na verdade é sexta, quando, na segunda fase dessa sexta etapa, que se fala em planejamento da oferta de palestras em duas frentes, aos estudantes em geral e aos estudantes que respondem a ato infracional, eu acho que a gente pode inserir isso daí de maneira tranquila. Bom, só colocar o Departamento de Planejamento, Marcos, a equipe do Escritório de Projetos toda à disposição. O projeto tem uma importância enorme para nossas crianças, para nossas escolas, para a segurança pública como um todo. Dizer que a gente está aí para ajudar nas parcerias, ajudar na mensuração dos resultados, na formação dos indicadores, né, parte técnica de planejamento, e dizer que desejamos todo sucesso. Pois não. Tá. Então, pessoal, eram essas as colocações, reunião de hoje mais rápida, mas a gente vai estar constantemente em contato. Quer falar? Pode ficar à vontade. Boa tarde, Major Tatiane, faço parte da equipe também e sou subcoordenadora de Polícia Comunitária da Polícia Militar, que está responsável pelo projeto Escola Segura em todo o Estado. Então, a coordenação de Polícia Comunitária se coloca à disposição, né, no contexto do projeto Escola Segura, para estar fazendo essa divulgação que os senhores precisam em todo o Estado do Tocantins. Então, precisando, a coordenação está à disposição. Os senhores podem contar conosco. Muito obrigado, Major. Vai ser fundamental essa ajuda. Bem, pessoal, mais alguém quer fazer alguma colocação? Não? Advogada do Sindicato das Escolas Particulares, está ali escondidinha, não? Não quer fazer? Tá. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai estar sempre se reunindo aí regularmente.
e vamos nos empenhar para avançarmos nessas etapas do projeto, com o auxílio aqui do pessoal também do Ministério Público. A gente tem certeza que isso vai dar certo. E só reforçando, nosso próximo encontro será no dia 8 de maio de 2023, às 9h30, a reunião será online, e o link será enviado via WhatsApp para todos os representantes um dia antes da reunião. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos, parabenizo mais uma vez pelo trabalho que vem desenvolvendo aí, em relação a esse tema da violência nas escolas e na segurança como um todo do nosso Estado. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde.